E aí, galera dos nonos anos do CAIC São João, semana 23. E o tema transversal, o tema que norteia, que orienta as atividades dessa semana é a cultura afrodescendente, a cultura afro-brasileira, a cultura africana. Para quem não sabe ou não se lembra, né, nós estudamos muito a cultura africana nos sétimos e no sétimo e no oitavo anos. Falamos desde a chegada deles, por que foram escravizados, um pouco da cultura, né, dos costumes. A gente foca muito a questão religiosa, porque a questão alimentar e a questão religiosa foram as questões que mais influenciaram os brancos e os índios. Claro que muito mais os brancos do que os índios, que tinham uma cultura mais fechada. Mas a nossa cultura também branca e indígena influenciou a cultura africana. Então, houve, na verdade, uma grande salada mista. Que quando os negros vieram para o Brasil no século XVI, trazidos como escravos, eles vieram de várias regiões da África. Não era por acaso, era proposital, para que estes se misturassem numa mesma fazenda e, por falarem línguas diferentes, não se entenderem e não se entendendo, não terem comunicação para organizarem revoltas que pudessem colocar em risco a vida e a autoridade do dono da propriedade, do dono deles. Ter escravos no Brasil tornou-se uma questão de status, né, de padrão de vida. Quanto mais escravos eu possuía, mais rico eu mostrava que era, porque o escravo africano era caro, muito caro. E é claro que para que o negro pudesse aceitar de uma forma mais fácil aquela situação de subordinação, de humilhação, de falta de liberdade total, ele tinha que ser desconstruído psicologicamente. E isso o branco fez muito bem. Foi feito um discurso, né? Criou-se uma propaganda, um discurso muito bem feito, na qual se trabalhou a ideia de que o negro era inferior, era menos inteligente do que o branco. Então daí surge o que nós chamamos de racismo. Ou seja, você achar que uma raça é melhor, é mais inteligente, é superior, é melhor do que uma outra. Então, trabalhando o psicológico dos escravos africanos, dentro dessa perspectiva de que você é menos capaz, você é menos inteligente do que eu, então você deixa ele emocionalmente tão abalado que ele passa a acreditar naquilo e prefere muitas vezes se acomodar naquela situação do que se revoltar. É claro que muitos, isso não era uma posição, né, uma atitude de todos. Muitos negros tinham consciência do seu papel na sociedade, tinha a sua dignidade, a sua autoestima elevada e procuraram escapar dessa situação de escravidão do jeito que dava, muitos fugindo, outros até entrando em profundo estado de tristeza, né? Uma depressão muito profunda, que era chamada de banzo, e acabava deixando de se alimentar, ia ficando com a imunidade baixa, ficava doente e morria. Outros se matavam, muitas escravas preferiam abortar os seus filhos do que tê-los e vê-los sofrerem na escravidão. Hoje nós sabemos também que a relação negro, escravo e branco não era uma relação só de humilhação, de castigo, de sofrimento, mas era também haviam relações afetuosas, de amizade. Mas independente disso, gente, a condição de escravo é que está em jogo. A condição de escravo é que realmente pegava. Porque eu posso ser muito bonzinho com a minha empregada doméstica,
mas ela é minha empregada doméstica. Ela nunca vai ser a minha amiga do peito, do coração. A gente pode até se dar bem, eu posso dar um ótimo, tratá-la muito afetuosamente, mas ela é minha subordinada, ela é minha escrava, ela é minha propriedade. Assim se pensava na época da escravidão. Então, a condição de escravo era o que pegava. Era a condição de escravo, essa falta de liberdade, essa questão de ser tratado como objeto, como uma propriedade de alguém, é que pegava. Seja numa casa, numa fazenda onde você era maltratado, seja numa casa ou numa fazenda onde você era muito bem tratado. Então, durante 300 anos de escravidão, tornou-se, né, impossível que muitas das crenças, dos hábitos, dos costumes africanos não fossem assimilados pelos brancos, embora no começo as regras eram rígidas, não podia se cultuar as crenças religiosas nas senzalas que eles tinham, por isso o sincretismo religioso, por isso que muitas divindades que eles acreditaram passaram a ser simbolizados por santos católicos para disfarçar, porque se o feitor percebesse que eles estavam fazendo as orações deles para os cultos deles, que eles trouxeram da África, eram castigados. Então colocava-se lá uma imagem de São Jorge, uma imagem de São Sebastião, uma imagem de Santa Bárbara, e fazia-se o culto aos orixás, a Ogum, a Inhansã, a Iemanjá, e o dono da fazenda, o feitor que ficava fiscalizando, cuidando dos escravos, achava que eles estavam rezando para o santo católico, que eles tinham se tornado cristãos católicos, que era a religião predominante no Brasil, que, aliás, praticamente a única que poderia, de fato, publicamente ser professada e cultuada. Mas, na verdade, eles estavam cultuando os seus próprios deuses. A imagem ali era só a imagem do santo católico ali era só um disfarce, era só um despiste, como se diz, né, no popular. Então, as atividades dessa semana, a atividade do 9º ano de semana, traz um texto muito rico. É longo, professor, o texto? Um pouquinho. Mas é tão valioso, gente, é tão rico esse texto, que eu acho que vale a pena a gente sentar e ler cada letrinha, cada frase, porque ele fala da questão da música, da arte, da religião, da culinária. Olha quanta coisa gostosa. E eu vou falar de comida, né? Porque eu adoro comer. Então ele fala aqui do acarajé, do vatapá, do abará, o quibe. Quem que eu não gosto do quibe? Eu adoro, eu como quibe quase toda semana. E é claro, né? A tradicional feijoada, que a gente consome hoje em dia, virou até prato servido para recepcionar presidentes da República. Quem diria, né, gente? Que um dia aquela comida, que era considerada uma comida de escravo, que um branco sequer punha a boca, iria se transformar num prato de recepção de uma comitiva política, de uma autoridade política internacional, como aconteceu na época do governo Lula. Foi muito bonito aquilo, né? Uma valorização mesmo da cultura brasileira. Assim como a feijoada africana, assim como as atividades feitas com a farinha de mandioca, que eram os pratos, a tapioca, que era praticamente a comida dos índios, certo? Então, quanta coisa, né, os negros africanos deixaram para nós, ou afrodescendentes, como politicamente correto, é mais correto, é um termo mais adequado para os dias atuais ser utilizado, né, afrodescendentes. Então, é um texto longo, sim, mas muito bom, muito rico de informação,
merece sim ser lido, não só uma vez, várias vezes. Vocês vão aprender muito com esse texto. E aí logo vem uma sequência de 3 perguntinhas. Então vale a pena, porque em vez de ter 3 textos para cada pergunta, tem um texto só, 3 perguntas baseado em um único texto. E a primeira questão diz o seguinte: das alternativas abaixo, assinale a que está errada. Errada quer dizer a alternativa que não é verdadeira. Então, se eu fosse vocês, eu leria com bastante atenção a alternativa B de bola e a alternativa C de cebola. É uma das duas. Uma das duas está errada. Tá? A questão 2. Entre os africanos que foram trazidos para o Brasil pelos portugueses, quais grupos tiveram maior destaque e influência? Então, vocês vão ver que isso está escrito até em negrito no texto. Mas vai ser ou a letra C ou a letra A. Ou, melhor dizendo, na sequência, né? Leiam a letra A e olhem a letra C. Vão lá no texto que vocês matam fácil, fácil. Repito, no texto está até em negrito. Mas vai ser a letra A, a alternativa A ou a alternativa C, uma das duas. E a terceira pergunta é a seguinte: em 2003 foi criada uma lei que exigia, eu comentei há pouco, né, que durante o governo, em 2003, durante o governo Lula, passou a ser obrigatório o estudo da cultura africana, não só da cultura africana original, de como era lá na África, mas depois, quando trazidos para o Brasil. A ideia de não ficar preso somente à questão da escravidão em si, da vida de escravo. Porque durante muito tempo, aí ficou... Ó, ih, gente, ó, cabelo encaracoladinho, mexida já espeta. Durante décadas, né, se não séculos, se estudava na escola o quê? O negro apenas no papel de escravo, né, apenas no papel como era a vida dele como escravo. Mas nós nunca nos atentamos de que por detrás de toda aquela vida que ele foi obrigado a submeter, tinha toda uma história, uma cultura, uma tradição lindíssima, riquíssima, que a gente ignorava. Então, essa lei, a partir de 2003, passa a exigir que as escolas fossem obrigadas a ensinar, a mostrar para a criança, para o jovem, para o brasileiro, que o negro não era apenas um escravo, o negro não se limitava somente àquilo. O negro é muito mais que isso, né? Tem toda uma história, uma cultura maravilhosa e que a gente assimilou e que faz parte da gente até geneticamente, porque não há um brasileiro nascido nestas terras que não tenha gene africano, branco, português ou de algum outro povo da Europa e indígena. Nós temos genes das 3 etnias. Eu não gosto de falar raça, porque raça é uma só, raça humana. Nós temos 3 grupos étnicos que formaram o Brasil. O branco europeu, que pode ser o português, o espanhol, o alemão, o italiano, e o de outra parte, o amarelo, porque nós temos muitos japoneses, chineses, coreanos que vieram para o Brasil e que se misturaram com os brasileiros. Então nós temos aí muita gente que tem um gene oriental também. Então, basicamente, nós somos a mistura de 3 genes: o branco europeu, o indígena e o africano. Beleza? Gente, um forte abraço para vocês. Não deixe de curtir e de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Dá aquele like gostoso. E até a próxima semana, até a próxima atividade. Bye, bye. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.